João, agora nos seus 60 e poucos anos, estava sentado na velha cadeira de balanço na varanda de sua casa em uma pequena cidade do interior do Nordeste. A noite estava quente, o céu salpicado de estrelas, e a brisa trazia o cheiro familiar do rio que serpenteava pela cidade. Ao seu lado, sua esposa Maria, com os cabelos grisalhos, estava tecendo uma manta de crochê. Seus netos, 3 crianças curiosas e de olhos arregalados, estavam sentados no chão ao redor dele, esperando ansiosos por mais uma das histórias de seu avô. Vovô, conte aquela história de novo. Do caboclo d'água, pediu Joãozinho, o mais velho dos netos, com os olhos brilhando de excitação. João suspirou, seus olhos se perdendo na escuridão do horizonte. Ele sabia que as histórias que contava para seus netos não eram apenas contos de terror para entreter. Eram avisos, lições, memórias de um tempo em que ele e Maria tinham enfrentado algo que ninguém mais acreditava ser possível. Vocês querem mesmo ouvir essa história de novo? Lhe perguntou já sabendo a resposta. Sim, vovô. Responderam em uníssono. João assentiu e começou a história, sua voz baixa e grave cortando a noite tranquila. Isso aconteceu há muitos anos, quando eu era um jovem rapaz. Eu e Maria éramos namorados naquela época, jovens e cheios de sonhos. Nosso lugar favorito era o rio que cortava a cidade, o mesmo que vocês conhecem hoje. Só que naquela época, não sabíamos que ele guardava um segredo antigo e sombrio. Tudo começou quando ganhei uma pescaria. Decidi que levaria Maria comigo e iríamos acampar perto do rio. Era uma manhã de verão e o sol estava brilhando, fazendo as águas do rio parecerem um espelho reluzente. Arrumamos nossas coisas e partimos. O caminho era longo e quanto mais nos aproximávamos do rio, mais eu sentia uma estranha sensação de inquietude crescendo dentro de mim. Naquela época, os mais velhos falavam de uma criatura, uma entidade que protegia as águas do rio. Eles a chamavam de caboclo d'água. Um ser metade homem, metade criatura aquática, castigava aqueles que desrespeitavam o rio. Nós, jovens e tolos, achávamos que eram só histórias para assustar as crianças. Como eu estava enganado. Chegamos ao rio no final da tarde, e o lugar era lindo, como um pedaço de paraíso perdido. Montamos nosso acampamento e, ao cair da noite, decidimos fazer uma fogueira. Lembro que Maria estava radiante, seus olhos brilhavam à luz do fogo, seu riso ecoava na escuridão. Mas à medida que a noite avançava, comecei a perceber que estávamos sendo observados. As sombras pareciam se mover sozinhas, e o vento começou a soprar de uma maneira estranha, como se sussurrasse segredos antigos. Eu disse a Maria que devíamos entrar na barraca, mas ela riu, achando que eu estava tentando assustá-la, até que algo aconteceu que nos fez entender que aquela noite não seria como as outras. Do outro lado do rio, entre as árvores, vimos algo se movendo. No começo, pensei que era apenas um animal, mas logo percebi que aquilo tinha uma forma humana. Uma figura alta, coberta de musgo e lama, com olhos brilhantes que refletiam a luz da fogueira. Eu senti meu coração gelar no peito. Era ele, caboclo d'água. Ficamos paralisados, sem saber o que fazer. A figura começou a caminhar na nossa direção, com passos lentos e pesados, como se estivesse saindo de um pesadelo. O rio parecia murmurar, suas águas agitadas como se respondessem à presença da criatura. Maria agarrou minha mão com força, e eu pude sentir seu medo. Ela nunca tinha acreditado nas histórias, mas ali, naquele momento, sabia que estávamos diante de algo além da nossa compreensão. Algo que não podia ser explicado, algo que não devia ser desafiado. A criatura parou na margem do rio, nos observando, seus olhos penetrando em nossas almas. Senti uma onda de pavor me dominar. Mas sabia que não podia mostrar medo. Eu precisava proteger Maria. Precisava encontrar uma maneira de nos tirar dali. De repente, o caboclo d'água levantou uma das mãos, como se estivesse nos chamando. Tua voz não era uma voz comum. Era como o próprio rio falando, uma mistura de sons aquáticos e murmúrios sômbrios. Ele nos disse algo que não conseguia entender, mas sabia que era uma advertência. Algo terrível estava prestes a acontecer. Antes que eu pudesse reagir, a criatura desapareceu nas sombras, e o rio voltou ao seu estado tranquilo. Mas nós sabíamos que nada seria mais tranquilo para nós. Sabíamos que havíamos sido marcados, e que a partir daquele momento, nossas vidas nunca mais seriam as mesmas. Aquela noite não conseguimos dormir. Ficamos acordados, ouvindo os sons do rio, esperando que a criatura voltasse. Mas ela não voltou. Ao amanhecer, arrumamos nossas coisas e voltamos para a cidade, sem olhar para trás.
Mas a partir daquele dia, o rio nunca mais foi o mesmo para nós. Ele se tornou um lugar de mistério, de medo, de segredos que jamais deveriam ser desvendados. E assim, meus netos, é por isso que eu nunca mais volto àquele rio. E é por isso que vocês também devem ficar longe dele. Porque o caboclo d'água ainda está lá, vigiando, esperando. E ele não esquece. João terminou a história e olhou para seus netos, que estavam completamente absorvidos, seus olhos arregalados de medo e fascinação. Ele sabia que havia plantado uma semente em suas mentes. Uma semente de respeito pelo desconhecido, pelo que não podia ser explicado. Afinal, algumas histórias não eram apenas para entreter. Algumas histórias eram avisos, lembranças de que o mundo é muito mais vasto e misterioso do que podemos imaginar. A brisa noturna soprava suave enquanto João continuava sua história, seus olhos fixos no horizonte distante, como se enxergasse algo que os outros não podiam ver. Seus netos, ainda fascinados pela narrativa, se aproximaram mais, ansiosos para ouvir a continuação. Maria, sentada ao lado, mexeu-se na cadeira, e um silêncio reverente tomou conta do ambiente. Bem, depois daquela noite, o rio se tornou um lugar proibido para nós. Eu e Maria voltamos à rotina na cidade, mas nunca esquecemos o que vimos. A vida seguiu em frente, como costuma fazer, mas sempre havia aquela sensação de que algo estava fora do lugar, que algo estava à espreita, esperando para nos alcançar. Mas o tempo tem uma forma curiosa de amenizar o medo, de nos fazer esquecer das coisas que nos atormentam. João parou por um momento olhando para seus netos com uma expressão séria. Mas crianças, lembrem-se, o que é esquecido, nem sempre é perdoado. Ele suspirou profundamente antes de continuar. Alguns meses depois daquele encontro, a cidade estava envolta em uma estranha calmaria. As histórias do caboclo d'água começaram a se espalhar entre os moradores. Mas muitos, assim como nós no início, não acreditavam. Para eles, eram apenas contos antigos, histórias para assustar crianças. Mas eu sabia a verdade. E o rio começou a cobrar seu preço. Uma noite, muito semelhante àquela em que enfrentamos o caboclo pela primeira vez, recebi uma visita inesperada. Era o velho Antônio, um pescador da cidade que sempre foi conhecido por sua coragem e destemor. Ele chegou à nossa casa ofegante, com o rosto pálido, algo que nunca havia visto nele antes. Maria abriu a porta, e ao vê-lo naquele estado soube que algo terrível havia acontecido. "João, você precisa vir comigo", disse ele, sua voz tremendo, uma expressão de desespero estampada em seus olhos. "Antônio, o que houve?", perguntei, sentindo o medo ressurgir em meu peito. Maria se aproximou, segurando minha mão, e percebi que ela também estava assustada. "É o rio. Algo está acontecendo. Eu estava lá hoje à tarde pescando quando eu vi o caboclo d'água." Essas palavras me atingiram como um golpe. Era como se o passado estivesse se repetindo. Mas desta vez havia uma sensação de urgência, de perigo iminente. Sem hesitar, peguei minha lanterna e meu facão, sentindo que não tinha escolha a não ser voltar ao lugar que jurara nunca mais visitar. Maria tentou me impedir, mas sabia que eu precisava ir. Havia algo no olhar de Antônio que me dizia que aquilo não era uma simples história. Era real. Era o rio nos chamando de volta, como se algo não estivesse terminado naquela noite meses atrás. Caminhamos juntos até o rio, com Antônio liderando o caminho. A escuridão parecia ainda mais opressiva do que antes. E o silêncio era interrompido apenas pelos sons abafados de nossos passos. Quando finalmente chegamos à margem, o cenário que nos aguardava era de tirar o fôlego. Mas não de uma maneira boa. O rio estava diferente. Suas águas, antes tranquilas, agora se agitavam violentamente, como se algo debaixo delas estivesse tentando emergir. As árvores ao redor balançavam como se fossem empurradas por mãos invisíveis, e o ar estava pesado, carregado com um cheiro acre de podridão e algo mais. Algo que eu não conseguia identificar. "Ali!", gritou Antônio, apontando para a água. Eu segui seu olhar, e para meu horror, vi a figura do caboclo d'água, emergindo lentamente da correnteza. Sua aparência era ainda mais aterrorizante do que da primeira vez. Sua pele estava coberta de escamas e lama, e seus olhos, aqueles olhos brilhantes e vazios, nos observavam com uma intensidade que fazia meu sangue gelar. Mas desta vez não estávamos sozinhos. Ao redor do caboclo vi outras figuras, sombras escuras que se moviam como se fossem parte do rio. Eram almas perdidas, presas naquele lugar, guardiãs de segredos antigos que não deveriam ser revelados. "Ele está nos chamando", disse Antônio, sua voz agora calma, resignada. "Está nos chamando para nos juntar a ele."
Eu soube naquele momento que estávamos lidando com algo além da compreensão humana. O caboclo d'água não era apenas uma lenda, era um guardião, uma entidade que protegia o rio de qualquer um que ousasse desafiá-lo, e nós havíamos quebrado essa barreira, atraídos pela nossa curiosidade e falta de respeito. Mas o que aconteceu a seguir foi algo que jamais esquecerei. Quando o caboclo levantou uma das mãos, como havia feito na primeira vez, senti uma força invisível me puxando em direção ao rio. Tentei resistir, mas era como lutar contra uma correnteza poderosa. Senti que estava prestes a ser arrastado para dentro daquelas águas escuras, onde meu destino seria selado para sempre. Mas de repente, Maria apareceu ao meu lado, segurando meu braço com toda a força que tinha. Seus olhos estavam determinados, e ela começou a recitar uma oração que aprendeu com sua avó. Uma prece antiga que se dizia capaz de afastar o mal. A força invisível diminuiu, e senti que estava recuperando o controle. Antônio, no entanto, não teve a mesma sorte. Vi quando ele foi puxado violentamente para dentro do rio, seus gritos ecoando na noite antes de desaparecer completamente sob as águas. A última coisa que vi foi sua mão estendida, afundando lentamente, até que nada restou além da superfície agitada do rio. O caboclo d'água e as sombras ao redor dele também desapareceram, como se nunca tivessem existido. As águas do rio se acalmaram, e a noite voltou a ser silenciosa. Mas sabíamos que nada estava realmente em paz. O rio havia feito sua escolha, e nós sabíamos que era apenas uma questão de tempo até que ele voltasse para buscar mais. Deixamos aquele lugar com o coração pesado, sabendo que havíamos presenciado algo além do natural. Algo que nunca seria explicado ou compreendido. E mesmo assim, havia uma certeza sombria em meu peito. O caboclo d'água ainda estava lá, esperando, observando. E um dia ele voltaria. João fez uma pausa, seus olhos tristes enquanto observava seus netos que estavam em silêncio, absorvendo cada palavra. Ele sabia que essa história os marcaria, assim como havia marcado sua vida. Então, meus queridos, continuou ele, lembrem-se sempre, há coisas neste mundo que não devem ser desafiadas. O rio, ele guarda segredos que não devem ser perturbados, e o caboclo d'água, ele nunca esquece. Os netos trocaram olhares nervosos, e Maria, com um sorriso triste, se aproximou de João, colocando uma mão carinhosa em seu ombro. Vamos, crianças, disse ela suavemente. Hora de dormir. Enquanto se levantavam para ir para a cama, João permaneceu na varanda, perdido em seus pensamentos. O rio ainda corria nas profundezas de sua memória, como um fluxo interminável de segredos sombrios, e ele sabia que essa história nunca terminaria verdadeiramente. João olhou para seus netos, que agora estavam sentados em silêncio, seus rostos iluminados pela luz suave da lamparina. Ele sabia que a história que estava prestes a contar não era apenas uma lembrança sombria, mas uma lição que queria passar adiante. Ele se ajeitou na cadeira, puxando Maria para mais perto, como se precisasse do apoio dela para continuar. Depois daquela noite, o tempo parecia passar mais devagar, como se cada dia fosse uma eternidade. O rio, embora parecesse calmo, tinha uma presença constante e ameaçadora em nossas vidas. Maria e eu evitávamos falar sobre o que aconteceu, mas sabíamos que aquilo não tinha acabado. O caboclo d'água estava lá, sempre à espreita, e o que aconteceu com o velho Antônio foi um aviso claro de que ele não iria parar até terminar o que começou. João fez uma pausa, seus olhos fixos na escuridão lá fora, como se estivesse revivendo aqueles dias novamente. O tempo passou, mas a sensação de que estávamos sendo vigiados nunca nos deixou. Cada vez que íamos à cidade, ouvíamos sussurros, histórias de pessoas que desapareceram perto do rio, pescadores que juravam ter visto algo nas águas, algo que os fez desistir de pescar para sempre. Os netos de João ouviam atentamente, seus olhos arregalados de medo e fascinação. Eles sabiam que o avô estava prestes a contar a parte mais assustadora da história, aquela que eles nunca esqueceriam. Foi numa noite quente de verão, continuou João, a voz baixa e sombria. Maria estava na cozinha preparando o jantar, e eu estava na varanda, tentando encontrar um pouco de paz nas estrelas. Mas a paz nunca veio. Em vez disso, senti aquele frio familiar, aquela sensação de que algo estava errado. Olhei para o horizonte, e lá, na distância, vi uma figura emergindo da escuridão. João fez uma pausa dramática, e seus netos se inclinaram para a frente, mal contendo a respiração. Era ele. O caboclo d'água estava vindo para mim. Maria apertou a mão de João, e ele olhou para ela com gratidão, antes de continuar.
Sabia que aquele era o nosso último encontro. Ele não estava satisfeito com o que aconteceu naquela noite fatídica, e estava vindo buscar o que achava que era seu por direito. Levantei-me, e antes que Maria pudesse me impedir, comecei a caminhar em direção ao rio. Não sei o que me levou a fazer isso. Talvez fosse o destino, talvez fosse o medo, ou talvez fosse a certeza de que não havia como escapar. O silêncio na varanda era palpável, e os netos de João mal podiam acreditar no que estavam ouvindo. Continuei andando, sentindo o chão quente sob meus pés descalços, até que cheguei à margem do rio. O caboclo estava lá, esperando por mim. Seus olhos brilhavam no escuro, e sua pele escamosa refletia a luz da lua. Ele era tão real quanto o dia em que o vi pela primeira vez. Mas agora havia algo diferente nele. Ele parecia mais poderoso, como se tivesse se alimentado do medo e da dor daqueles que levou ao longo dos anos. João parou por um momento, respirando fundo antes de continuar. O que aconteceu a seguir é algo que nunca vou esquecer. O caboclo começou a se mover em minha direção, suas mãos estendidas, como se quisesse me arrastar para dentro do rio. Mas então, algo estranho aconteceu. O rio, que até então estava calmo, começou a se agitar, e uma correnteza forte surgiu do nada. As águas se levantaram como uma parede. De repente, eu estava sendo empurrado para longe da margem. Maria olhou para João, seus olhos cheios de preocupação. Você nunca me contou essa parte, João. Ele sorriu para ela, mas era um sorriso triste, cheio de memórias dolorosas. Eu sei, Maria, mas é porque essa é a parte mais difícil de contar. Os netos se entreolharam, intrigados, e João continuou. As águas me levaram para o meio do rio, e eu sabia que não havia como voltar. Estava à mercê do caboclo, e ele sabia disso. Ele se aproximou, suas mãos ainda estendidas, e tudo que eu podia fazer era esperar pelo inevitável. Mas então, no último momento, algo aconteceu. Senti uma presença ao meu lado, algo quente e familiar, e percebi que Maria estava lá comigo, segurando minha mão. Maria olhou surpresa para João, e ele balançou a cabeça. Não fisicamente, claro, mas sua presença, sua força, foi isso que me salvou naquela noite. Caboclo hesitou, seus olhos fixos em mim, como se estivesse tentando entender o que estava acontecendo. E então, sem aviso, ele desapareceu. As águas se acalmaram, e de repente eu estava de volta à margem do rio, sozinho. João suspirou profundamente, seus olhos cheios de emoção. Foi nesse momento que percebi que o caboclo d'água não era apenas uma entidade maligna. Ele era uma força da natureza, algo que não podia ser derrotado ou destruído, mas que podia ser compreendido. Ele queria algo, e naquela noite, percebi que o que ele queria não era a minha vida, mas algo que eu não podia dar. Maria apertou a mão de João, e ele sorriu para ela, um sorriso cheio de amor e gratidão. Depois daquela noite, nunca mais vi o caboclo. Mas sei que ele ainda está lá, esperando por sua próxima vítima, por alguém que ouse desafiá-lo. E é por isso, meus queridos, que vocês devem sempre respeitar o rio, porque nunca sabem o que pode estar à espreita nas suas profundezas. Os netos de João estavam em silêncio, absorvendo as palavras do avô. Eles sabiam que essa história ficaria com eles para sempre, uma lembrança do que pode acontecer quando as forças da natureza são desafiadas. João olhou para Maria, seus olhos cheios de amor. E é por isso que estamos aqui hoje, meus queridos, para lembrá-los de que o amor e a coragem podem superar até mesmo o maior dos medos. Mas também para lembrá-los de que algumas coisas neste mundo são melhores quando deixadas em paz. Com essas palavras, João se levantou, olhando para seus netos com um sorriso. Agora é hora de vocês irem para a cama. Mas lembrem-se sempre da história que contei esta noite, porque ela é mais do que uma simples lenda. É uma lição que vocês devem carregar com vocês por toda a vida. Os netos se levantaram, ainda imersos na história, e se dirigiram para seus quartos. João e Maria ficaram sozinhos na varanda, o silêncio da noite os envolvendo. Você acha que eles entenderam? Perguntou Maria suavemente. João olhou para ela, seus olhos cheios de sabedoria. Eu espero que sim, Maria, espero que sim. E com essas palavras o casal ficou em silêncio, contemplando a noite e as lembranças do passado, sabendo que o rio ainda estava lá, mas que por enquanto a paz havia sido restaurada.